Comissão de Orçamento analisa metas fiscais do governo nos primeiros 4 meses do ano. Políticas para inserir mulheres no mercado de trabalho formal são tema de audiência pública conjunta. E plenário discute projeto para criar campanhas informativas sobre métodos contraceptivos. O Jornal da Alerj está começando agora. Boa noite. O presidente da Comissão de Orçamento, o deputado André Correia, afirmou nesta terça que o momento é de atenção com as finanças do Estado. A declaração foi dada em audiência pública que discutiu as metas fiscais do governo estadual no primeiro quadrimestre de 2023. De acordo com os resultados fiscais apresentados pela Secretaria Estadual de Fazenda durante a reunião, a receita líquida do primeiro quadrimestre de 2023 foi inferior ao mesmo período de 2022, enquanto a despesa apresentou aumento em relação ao exercício anterior. Entre os fatores determinantes para esse crescimento estão o pagamento da dívida com a União e a despesa com pessoal. A dívida consolidada aumentou em 4,2 bilhões, enquanto a dívida consolidada líquida teve queda de 1,8 bilhão, em comparação ao terceiro quadrimestre de 2022. Subsecretário-Geral de Fazenda, Bruno Schettini, fez uma avaliação da situação financeira do Estado e quais as principais fontes de receitas e despesas, com destaque para o pagamento da dívida com a União. O cenário que o Estado do Rio de Janeiro se encontra é um cenário de muita cautela, em virtude principalmente dos efeitos que ainda estamos sentindo da retração de receita de ICMS por conta da edição da Lei Federal 194, que reduziu a nossa arrecadação. Mas o Estado do Rio de Janeiro vem buscando de outras formas novas receitas, como discutir com o governo federal política de recompensar essa queda de receita que nós tivemos e, ao mesmo tempo, ter um olhar muito próximo das suas despesas, a fim de que a gente possa tirar o máximo das receitas que o Estado faz e a fim de continuar entregando o máximo possível para a sociedade. Segundo o deputado Luiz Paulo, a principal saída para os estados, em especial do Sul e do Sudeste, é dialogar com a União para a renegociação do pagamento da dívida, destacando que os juros praticados são exorbitantes e que não há como ter um equilíbrio com o PIB federal crescendo o dobro do PIB estadual. O PIB brasileiro estimado para este ano é crescer 1,2. Qualquer manual de beabá de economia diz que se você toma recursos vultosos de empréstimo e tem que pagá-los com juro maior do que o teu crescimento, você entra em colapso. Se eu dividir 5,2 de juros reais que pago por 1,2 de crescimento do PIB brasileiro, eu estou pagando 4 vezes o crescimento do PIB. Só que tem que o PIB estadual, em geral, está crescendo, nesses 25 anos, em média, a metade do PIB nacional, o que agrava mais essa questão. Então, esse é um buraco sem saída. A única saída é renegociar esses juros. E não é a saída para o Estado do Rio de Janeiro, não. É a saída para todos os estados do Sul-Sudeste. O presidente da Comissão de Orçamento, deputado André Correia, demonstrou satisfação com a apresentação do Cefaz, ressaltando que o momento é de atenção com as finanças do Estado e que é importante o diálogo entre o governo e a União sobre o pagamento da dívida. Um ano muito difícil, o governo pisou no freio muito fortemente nesse quadrimestre e obviamente, ele segurou os investimentos. A gente observa que os investimentos no Estado tiveram um ritmo ou seja, diminuíram muito o seu ritmo, mas também não tinha outro caminho. E eu acho que o importante é deixar essa transparência para que a gente possa fazendo esse ajuste. É um ano de ajuste e aproveitar, sobretudo agora, a reforma tributária. Eu acho que essa é a questão central, eu pude falar ali, que se os estados brasileiros e o Rio de Janeiro entre eles não renegociar a sua dívida com a União, a gente vai ficar patinando, porque a União cumpre esse papel de agiota, não é outro papel. O que a União faz no que diz respeito às dívidas com os estados é o que um agiota faz com uma pessoa que está apertada. As comissões de defesa dos direitos da mulher e de trabalho da Alerj
se reuniram nesta terça-feira com organizações trabalhistas, representantes do governo do estado e da sociedade civil para discutir políticas para as mulheres que estão no mercado de trabalho informal. O objetivo foi mapear a situação de emprego e renda para essa parcela da população e dar diretrizes que garantam direitos ou formas de inserção no trabalho formal. De acordo com a presidente da Comissão da Mulher, deputada Renata Souza, dados do IBGE revelaram que 48% dos lares brasileiros são chefiados por mulheres e evidenciam uma desigualdade expressiva entre gêneros no mercado de trabalho. Além disso, ainda de acordo com informações de 2019 do IBGE, uma mulher negra recebe, em média, cerca de 44,4% da renda média dos homens brancos. Diante desse cenário e do aumento da informalidade, ela destacou a importância de políticas públicas para promover direitos, renda e dignidade às mulheres, em sua maioria negras, mães e periféricas. Há uma distorção enorme, mesmo essas mulheres chefiando seus lares. Então, nesse sentido, essas mulheres são jogadas para o mercado informal e elas não têm ali as leis trabalhistas respeitadas. É fundamental que essa mulher não só chegue no mercado formal, mas se ela estiver no mercado informal, que ela possa ter acesso a seus direitos também. A presidente da Comissão de Trabalho, deputada Dani Balbi, ressaltou que além de avançar em pautas específicas para melhorar a situação de quem está na informalidade, também é fundamental a revisão das reformas trabalhista e previdenciária que foram feitas recentemente no país. Além disso, ela levantou outro tema alarmante que a comissão vem analisando, que é a exploração sexual das mulheres e que muitas vezes está relacionada ao desemprego e à necessidade de renda. A exploração sexual de mulheres se dá, de acordo com o Ministério Público, com a conversa que a gente fez, de duas formas, ou através do tráfico de mulheres, né, que faz com que essas mulheres sejam, entre aspas, exportadas para fora, ou através das relações aqui mesmo na cidade, no estado do Rio de Janeiro, quando mulheres acabam contraindo dívidas e são constrangidas a usar os seus corpos para pagar essas dívidas, a terem, enfim, entrarem no mercado ilegal da prostituição. É muito importante que a gente discuta medidas de seguridade social para essas mulheres, proteção legal e respeito à dignidade no ambiente de trabalho. Nós sabemos, por exemplo, que mulheres são muito suscetíveis a diversas formas de assédio. Entre os relatos das organizações e movimentos trabalhistas, a representante das trabalhadoras cuidadoras informou que a maioria assume uma jornada com diversas atividades que fogem da sua responsabilidade. Ela solicitou a ajuda das deputadas para a qualificação dessas profissionais e para que elas tenham seus direitos reconhecidos e a função regulamentada. Quando chega dentro da casa, é contratada para, às vezes, cuidar de um idoso que está com demência, mas tem um outro idoso que não tem demência, mas tem comorbidades também. E, às vezes, acumula mais essa função e, para além disso, acumula mais o trabalho doméstico. Como é que a gente vai resolver isso? Formando profissionais. De acordo com o subsecretário estadual de Trabalho e Renda, o Estado vai promover cursos de qualificação no segundo semestre, buscando maior inserção das mulheres, principalmente para demandas do Estado que, de maneira geral, são executadas somente por homens. A própria lei do Cine, que foi aprovada pelo Congresso Nacional em abril, ela dá prioridade no atendimento no Sistema Nacional de Emprego para aquelas mulheres que são vítimas de violência. Isso aí já foi aprovado pelo Congresso Nacional, precisa apenas ser regulamentada, mas o nosso sistema já está preparado para isso, para poder ajudar justamente essas mulheres no momento de mais dificuldade que elas precisam. A gente entende que a mulher ela não pode ficar de fora e a gente tratar tudo de uma forma homogênea. Existe sim aquela necessidade de uma qualificação, de envolvimento maior para buscar vagas e inserir mulheres qualificadas no mercado de trabalho. Já a superintendente da Secretaria Estadual da Mulher informou que está em fase de diagnóstico e articulação com outras secretarias, municípios e governo federal.
para levantar as necessidades de cada região e construir programas específicos para melhorar e ampliar o atendimento às mulheres no Estado. Nós estamos procurando percorrer toda a legislação, existe uma normativa vigorando principalmente em relação à mulher vítima de violência doméstica e familiar. E existem reservas de vagas, são normativas que vêm do governo federal, por isso nós estamos dialogando também com o âmbito federal para que essas políticas públicas de reserva de vaga sejam efetivamente implementadas, ou seja, tanto em qualificação profissional, quando pensamos na FAITEC, a gente acabou de assinar um termo de cooperação com a FAITEC, para que isso seja realizado. Como que a gente vai encaminhar essas mulheres vítimas de violência para essa qualificação profissional em todo o estado do Rio de Janeiro e também em relação à mão de obra. A desordem urbana e as brigas entre torcidas foram debatidas em audiência pública conjunta das comissões de Esporte e Lazer e de Defesa Civil da Alerj. O encontro contou com representantes das torcidas organizadas, Corpo de Bombeiros, OAB e moradores da região do estádio do Maracanã. Atos de vandalismo, brigas, extorsão por parte de flanelinhas, estacionamento irregular. Esse é um somatório de problemas que moradores do entorno do Maracanã têm vivido constantemente. A deputada Marta Rocha esteve presente na audiência pública e contou as medidas que adotou quando esteve na chefia da Polícia Civil. É importante, que a gente tome medidas que sejam também medidas educativas. Com essa decisão, que foi uma decisão dura, eu fui procurada pela Federação das Torcidas Organizadas do Rio de Janeiro e nós fizemos na Academia de Polícia um grande debate com eles, em que falou a delegada que autuou em flagrante os 27 torcedores, o Ministério Público, as representações do Poder Judiciário. Então eles saíram dali com a convicção que eles iriam ser punidos de forma grave e não apenas com um crime de menor potencial ofensivo. Quem mora na área perto do estádio tem sofrido em dias de jogos. As reclamações vão desde a desordem urbana até o impedimento de ir e vir. Durante a audiência pública, um vídeo gravado por moradores foi mostrado para os parlamentares comprovarem a desobediência civil. Eu sou síndica no meu prédio, moro lá há 57 anos, desde que nasci, e o nosso entorno ali virou um inferno. Já aconteceu de, por exemplo, um vizinho infartar e tiveram que levar ele no colo até o colégio militar para que lá ele pudesse pegar um táxi e ser socorrido. O meu prédio, a área externa do meu prédio é toda em bomba, que a torcida joga as bombas para dentro do meu prédio. Eu não sei te explicar mais. É insuportável hoje, porque você tem que ficar de janela fechada o tempo todo, obrigado a usar ar-condicionado, quando não, nem usar ar-condicionado por conta de churrasquinhos, que hoje reduziu um pouco. Mas muito churrasco na rua, você às vezes não pode ligar o ar-condicionado por causa da fumaça do churrasco que vai estragar o seu aparelho. Torcedores e ambulantes ocupam as calçadas e as ruas com isopores, churrasqueiras, coolers, chopeiras e cadeiras e mesas, enfim, é uma varanda de todo mundo ali, uma varanda da casa onde eles fazem festas, só que a casa é nossa. Os flanelinhos ficam espalhados em todos os pontos. Eu sei que no momento a gente vive muita dificuldade com o desemprego, a gente precisa dar oportunidade para essas pessoas poderem levar o alimento para casa. A gente precisa organizar, isso é uma responsabilidade da prefeitura e dos órgãos que são responsáveis de fiscalizar aquilo ali. Quanto ao estacionamento, você vê que um morador que mora ali naquela região do Maracanã ali, muitas vezes tem que sair de casa para ir para um hospital, um socorro, seja um idoso, seja um deficiente, ele não consegue sair de casa porque simplesmente tem um carro ali parado na porta. E, na verdade, a gente chegou aqui a um ponto do entendimento que a estrutura ao entorno do Maracanã não consegue suportar esses jogos, esses grandes clássicos, o público de 60, 70 mil pessoas, se você também não oferece um local para as pessoas parar o carro. Para os parlamentares, uma ação conjunta entre o Estado e a Prefeitura vai ajudar no ordenamento urbano. Medidas para solucionar os problemas serão sugeridas às autoridades municipais e estaduais. A solução, nós tivemos
hoje sugestões como administrar e resolver essa problemática dos dias de jogos, da desordem pública. Nós só lamentamos que convidados foram o pessoal da ordem pública do município, os órgãos que teriam a responsabilidade na organização do trânsito, na organização ali dos ambulantes e tudo mais, e eles não aqui vieram. E, obviamente, acionar os órgãos que foram detectados, que estão envolvidos diretamente no problema que se encontra os estádios pós-jogos ou antes dos jogos, para que de alguma forma as coisas não se repitam, como no Fla-Flu que aconteceu, agressões de torcida. Então tudo hoje foi discutido nessa audiência, esse problema envolvendo os estádios, os jogos de futebol, e vamos buscar soluções. Unidades de saúde, escolas e empresas contratadas pelo Estado podem ter que divulgar campanhas informativas sobre métodos contraceptivos. A proposta da deputada Tia Ju foi analisada pelo plenário. Veja como foram as votações com a repórter Priscila Leão. Na sessão desta terça-feira, os deputados votaram um projeto que nomeia o Maracanãzinho de estádio Mestre Robson Gracie Maracanãzinho. A proposta do deputado Rodrigo Amorim acrescenta o nome de um dos grandes nomes do jiu-jitsu brasileiro ao complexo esportivo que foi palco de grandes lutas. Robson Gracie faleceu no dia 29 de abril de 2023, aos 88 anos, e era o segundo filho do mestre Carlos Gracie, fundador do esporte no Brasil. A proposta recebeu uma emenda e retorna para análise das comissões. Eu recebi a demanda de milhares de faixas pretas, de praticantes de jiu-jitsu, para que a gente pudesse fazer uma homenagem a ele. Ele que foi o grande divulgador da arte marcial, uma arte genuinamente brasileira, que teve no Maracanãzinho um palco de muitos embates, de muitas lutas, muitas competições, e de certa forma, por se tratar do maior estádio do mundo, serviu também para levar a arte marcial para todo mundo. E além disso, é uma justa homenagem porque na sua vida pública o mestre Robson Gracie, ele foi gestor da Suderj, gestor do Maracanãzinho. A gente se deparou hoje com uma discussão porque há também uma homenagem, embora não seja objeto de lei, para um ex-presidente do Flamengo na década de 50, o presidente Gilberto, que é legítimo. E eu estou aberto a gente fazer uma composição, de chegar num consenso e manter ambas as homenagens. O Rio de Janeiro pode ter uma campanha informativa e de conscientização sobre a importância dos métodos e técnicas contraceptivas. A campanha deve ser destinada às unidades públicas de saúde, escolas da rede pública estadual e empresas contratadas pelo governo. O projeto da deputada Tia Ju prevê a distribuição de material impresso nesses locais, além de divulgação nos sites das secretarias estaduais. O texto garante ainda a oferta pelo SUS de diversos métodos contraceptivos. A proposta recebeu 6 emendas e retorna para a análise das comissões. Os deputados votaram um projeto que trata do abandono afetivo de familiares a idosos que vivem em estabelecimentos públicos e privados de acolhimento. Falta de visitas periódicas, não comparecimento em datas comemorativas e ausência de contato telefônico, por exemplo, já podem ser enquadrados como abandono afetivo. Os estabelecimentos devem comunicar a situação às autoridades e informar aos familiares que abandono pode caracterizar crime de maus-tratos. O projeto do deputado Dr. Deodalto recebeu 24 emendas e retorna para a análise das comissões. E foi analisado o projeto de resolução que altera o regimento interno da Alerj para que projetos de deputados reeleitos não sejam arquivados ao fim de cada legislatura. Atualmente, propostas que não receberam pareceres favoráveis de todas as comissões e nem foram aprovadas em primeiro, segundo ou turno único, seguem para o arquivo e, assim, os deputados reeleitos precisam pedir, por requerimento, o desarquivamento de suas propostas. O projeto votado é de autoria do deputado Carlos Mink. Por alterar o regimento interno, a medida precisa passar por mais 2 sessões para recebimento de emendas e depois por 2 discussões. Os deputados reeleitos, no meu caso, por exemplo, tem 300 projetos tramitando. Aí a casa arquiva os 300
e eu tenho que pedir para desarquivar um por um. Então o que me diz esse projeto de resolução? O deputado está reeleito, nenhum projeto é sequer arquivado. É lógico, continua a tramitar. Acabou esse suplício. Vamos agilizar, poupar tempo e dinheiro e dedicar energia ao que é necessário. O Jornal da Alerj fica por aqui. Você pode acompanhar a programação também em nosso site e pelas redes sociais. TV Alerj, o canal do povo. Uma boa noite para você e até amanhã.